E aí, já pararam para pensar que os verbos têm, assim, uma vida secreta? Hoje a gente vai investigar um dos tópicos mais interessantes do português, a tal da transitividade. E ó, pode esquecer aquelas regras decoradas da escola. A ideia aqui é entender de verdade como a língua funciona, sabe? Olhar um pouquinho além do óbvio. Para começar, vamos com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade desafia o que muita gente aprendeu. O verbo estar. Será que ele tem sempre a mesma função? É garantido que ele vai ser sempre um verbo de ligação? Vamos ver. E aqui já vem a grande virada de chave. A resposta não está no verbo em si. O verdadeiro segredo está no que vem depois dele. Isso mesmo, é o complemento que dita as regras do jogo. É importante guardar bem essa ideia, porque ela vai ser a base de toda a nossa análise. Então, vamos lá, vamos revisitar aquela base que todo mundo viu na escola e dar uma boa atualizada nela. Ah, a famosa regra da escola, todo mundo lembra, né? O verbo transitivo é aquele que deixa uma pergunta no ar, tipo, Sidney comprou. Comprou o quê? Fica faltando alguma coisa. Já o intransitivo, como em os pássaros voam, parece ter um sentido completo, ação finalizada. Parece bem simples, certo? Pois é. O problema é que essa regra está, digamos, 99,9% correta. A parte sobre o verbo transitivo precisar de algo mais funciona bem. Mas essa ideia de que o verbo intransitivo tem sempre um sentido completo e não precisa de mais nada, é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Para resolver essa questão, existe um método bem mais eficiente, o sistema SVC, de sujeito-verbo-complemento. Com ele, a gente é meio que forçado a olhar para a frase inteira em vez de focar só no verbo isolado. E como funciona? Olha, é bem simples. Primeiro passo, ache o verbo. É o coração da frase. Segundo passo, pergunte ao verbo quem ou o que para encontrar o sujeito. E o terceiro passo, analisar tudo que sobrou. E é nesse resto, nesse complemento, que está toda a informação de que a gente precisa. Agora, o ponto central desse sistema. Existem basicamente três tipos de complementos. Se o complemento recebe ação, ele é um objeto, e o verbo é transitivo. Se ele indica uma circunstância, tipo como, quando, onde, o verbo é intransitivo. E se ele descreve uma característica do sujeito, aí o verbo é de ligação. Simples assim. O complemento é que define o verbo. A chave é essa. Certo. Vamos começar a quebrar alguns mitos. O primeiro é achar que verbo transitivo é uma coisa só. A verdade é que existem umas diferenças importantes aí, principalmente quando as preposições entram na jogada. A diferença principal está aqui, ó. No objeto direto, como em comprou um relógio, a conexão é direta. Ponto, não tem nada no meio. Já no indireto, como em precisa de dinheiro, a preposição de é obrigatória, é uma exigência do verbo. Pode fazer o teste, tenta tirar o de. A frase quebra. Sidney precisa dinheiro. Simplesmente não soa bem, não funciona. E só para deixar as coisas um pouco mais interessantes, existe essa figura aqui, o objeto direto preposicionado. Olha o exemplo. Manuel comeu do bolo. Ué, o verbo comer normalmente pede um objeto direto, né? Comer o bolo. Então, por que usar esse de aí? Porque ele é opcional. Ele foi usado para dar uma ideia de parte. Ele comeu um pedaço do bolo, não o bolo inteiro. É uma escolha de estilo, não uma obrigação do verbo. Bora para o segundo mito. Aquela ideia de que verbos intransitivos se bastam, que são autossuficientes. Bom, a ação principal pode até estar completa, mas eles adoram uma companhia para deixar a frase mais rica. Olha só isso. O idoso morreu. A ação de morrer em si está completa. Mas se a gente fala morreu de fome não é o alvo da ação, concorda? É a causa. É uma circunstância. O mesmo vale para João comeu na cozinha. Na cozinha é o lugar. Esses termos são adjuntos, eles dão contexto, mas não são objetos. Por isso, os verbos aqui continuam sendo intransitivos. Ah, esse aqui é o meu mito preferido para derrubar. Porque ele prova, de uma vez por todas, que é o contexto que manda. Muita gente decora aquela listinha: ser, estar, parecer. Mas a pergunta que fica é: será que eles são sempre de ligação? Prestem bem atenção nessas duas frases. O verbo é o mesmo, está. O sujeito também é o mesmo, o aluno. A única coisa que muda é o que vem depois. Na primeira, preocupado. Na segunda, em Recife. E essa pequena mudança, ela muda absolutamente tudo. E aqui está a mágica do sistema.
Em o aluno está preocupado, preocupado é uma característica do aluno, certo? Logo, está funciona como um verbo de ligação. Mas em o aluno está em Recife indica um lugar, ou seja, uma circunstância. E por causa disso, o mesmíssimo verbo está se torna intransitivo. Percebe? O verbo não mudou, o complemento mudou tudo. E se ainda restou alguma dúvida de que o complemento é quem manda no pedaço, vamos para o exemplo definitivo, o único verbo que pode ter as 3 classificações. Olha só a versatilidade do verbo virar. Em o tempo virou no sul, ele é intransitivo. Em o aluno virou a mesa, onde a mesa sofre ação, ele é transitivo direto. E em o aluno virou fera, em que fera é uma nova característica do aluno, ele se torna um verbo de ligação. É a prova final de que não dá para analisar o verbo sozinho. Depois de toda essa jornada, qual é a grande lição que fica? É uma mudança de perspectiva que, no fundo, simplifica tudo e nos dá um verdadeiro superpoder na hora de entender a língua. E aqui está o resumo de tudo. Se tem uma única coisa para levar dessa nossa análise, é esta. Pare de olhar para o verbo de forma isolada. Olhe para o que vem depois. O segredo, a identidade, a classificação, tá tudo no complemento. Então, o método é este. Primeiro, esquece a decoreba de listas de verbos. Segundo, use o sistema SVC para isolar o complemento. Terceiro, identifique o tipo. É um alvo, uma circunstância ou uma característica? A resposta a essa pergunta revela automaticamente a classificação do verbo. Não tem como errar. E para a gente terminar, fica a reflexão. Saber que o poder está no complemento não muda só o jeito de fazer análise sintática. Muda o jeito de interpretar um texto, de perceber as pequenas nuances, as intenções por trás das palavras. Como será que essa nova perspectiva pode impactar as próximas leituras que fizermos?